Você já percebeu como uma simples pergunta está dominando as redes sociais e dividindo torcedores no mundo inteiro? Quem será o verdadeiro líder da nova seleção brasileira? Durante décadas, essa resposta parecia fácil. O Brasil sempre teve um jogador capaz de carregar a equipe nos momentos mais difíceis. Pelé, Zico, Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Neymar, cada geração tinha um rosto que representava o futebol brasileiro para o planeta. Mas agora, tudo parece diferente. Depois da última campanha da seleção, milhares de torcedores começaram a fazer a mesma pergunta. O Brasil finalmente encontrou um novo líder? Ou ainda está procurando alguém para assumir essa responsabilidade? E o mais curioso é que essa discussão não acontece apenas entre brasileiros. Jornalistas, comentaristas e torcedores de vários países também começaram a observar com atenção essa nova geração. Muitos acreditam que o futebol brasileiro está entrando em uma nova era, enquanto outros ainda têm dúvidas se existe um jogador capaz de assumir o peso da camisa amarela. A verdade é que talento nunca faltou. O elenco brasileiro continua sendo um dos mais valiosos do mundo. Praticamente todos os jogadores atuam em grandes clubes europeus, enfrentando os melhores adversários todas as semanas. Mas ser um grande jogador é diferente de ser um verdadeiro líder. Um líder aparece quando o jogo fica complicado, quando a torcida perde a confiança, quando o relógio marca os minutos finais, quando toda a pressão está sob seus ombros. É exatamente nesses momentos que os grandes nomes entram para a história. E é por isso que tantos olhos estão voltados para Vinícius Júnior. Nos últimos anos, ele deixou de ser apenas um driblador rápido, para se tornar um jogador decisivo em partidas importantes. Sua evolução chamou a atenção da Europa. Hoje, muitos especialistas afirmam que ele amadureceu mentalmente e está preparado para assumir um papel muito maior dentro da seleção brasileira. Mas nem todos concordam. Existe um grupo de torcedores que acredita que liderança vai muito além da habilidade com a bola. Segundo eles, um verdadeiro líder precisa comandar o time dentro e fora de campo, orientar os companheiros e transmitir confiança nos momentos mais difíceis. E é justamente aí que começa a maior discussão. Já alcançou esse nível? Ou ainda falta alguma coisa para ele se tornar o grande símbolo da nova geração? Enquanto esse debate cresce, outro detalhe chama a atenção. Vários jovens brasileiros estão evoluindo em velocidade impressionante. A cada temporada, novos talentos surgem, mostrando personalidade, coragem e qualidade técnica. Isso faz muita gente acreditar que o próximo grande líder da seleção talvez nem seja aquele que todos imaginam hoje. Talvez a maior surpresa ainda esteja por vir. E quando observamos as reações internacionais, percebemos que existe um enorme respeito por essa nova geração brasileira. Muitos analistas estrangeiros afirmam que o Brasil voltou a produzir jogadores capazes de decidir partidas contra qualquer seleção do mundo. Mas também existe uma preocupação. Alguns especialistas dizem que falta alguém para assumir completamente a responsabilidade nos momentos decisivos. E essa crítica tem alimentado debates em programas esportivos, redes sociais e canais especializados em futebol. A pergunta continua sem resposta. Quem será o rosto da seleção brasileira nos próximos anos? E justamente quando parecia impossível encontrar essa resposta, um novo nome começou a aparecer com cada vez mais força. Esse novo nome começou a ganhar espaço não apenas entre os torcedores brasileiros, mas também entre jornalistas e observadores internacionais. A cada partida, cresce a sensação de que o Brasil possui uma geração capaz de marcar época. Jogadores jovens, técnicos e acostumados à pressão dos grandes clubes europeus, mostram que o futuro da seleção pode ser muito mais promissor do que muitos imaginavam. Ao mesmo tempo, a experiência de atletas como Vinícius Júnior
continua sendo fundamental. Ele já enfrentou decisões importantes, conquistou títulos e sabe como lidar com a responsabilidade de vestir a camisa da seleção. Mas o futebol nunca depende de apenas um jogador. As grandes equipes da história sempre tiveram vários líderes, cada um contribuindo de uma forma diferente. Alguns lideram pela técnica, outros pela personalidade, pela experiência ou pela capacidade de unir o grupo nos momentos difíceis. Talvez seja exatamente esse o caminho da nova seleção brasileira. Em vez de esperar por um único craque para resolver tudo sozinho, o Brasil pode construir uma equipe mais equilibrada, onde diferentes jogadores assumem responsabilidades quando necessário. Essa mudança pode ser justamente o que faltava para recolocar a seleção entre as maiores potências do futebol mundial. E quando olhamos para os jovens talentos brasileiros, fica difícil não se empolgar. Há jogadores que demonstram maturidade muito acima da idade, personalidade em jogos grandes e vontade de fazer história com a camisa amarela. Isso explica porque tantos clubes europeus continuam investindo pesado em atletas brasileiros. O mundo reconhece que o Brasil continua sendo uma das maiores fábricas de talentos do futebol. Agora, o verdadeiro desafio será transformar todo esse talento em resultados dentro de campo. Porque, no fim das contas, os torcedores não querem apenas boas atuações. Eles querem vitórias, querem títulos, querem voltar a sentir aquele respeito que a seleção brasileira sempre despertou em qualquer adversário. E talvez esse processo já tenha começado. Uma nova geração está amadurecendo, aprendendo com os erros do passado e buscando escrever um novo capítulo na história do futebol brasileiro. Se esse grupo conseguir desenvolver a união, a confiança e a mentalidade vencedora que marcaram outras gerações, o Brasil poderá voltar a disputar os maiores títulos como um dos principais favoritos. Mas a grande pergunta continua aberta. Quem será o verdadeiro líder dessa nova era? Será Vinícius Júnior, assumindo de vez esse protagonismo? Será outro jogador que ainda está em ascensão? Ou veremos uma seleção onde a força do coletivo será mais importante do que qualquer estrela individual? Só o tempo dará essa resposta. Uma coisa, porém, parece certa. O mundo inteiro continuará observando cada passo da seleção brasileira. E se essa geração confirmar todo o potencial que demonstra, talvez estejamos assistindo ao início de uma nova era para o futebol do Brasil. Agora eu quero saber a sua opinião. Quem deve ser o verdadeiro líder da seleção brasileira? Vinícius Júnior, Estevão, Hendrick ou outro jogador? Escreva sua resposta nos comentários. Vou ler as opiniões de vocês. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhuma análise sobre a seleção brasileira. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!